não frequente, como falei, nenhuma igreja, nenhum templo, nada, nenhuma sinagoga, muito menos uma mesquita, mas mesmo sem ser um catedrático, biólogo evolutivo, um escritor do nível do Dawkins, né, festejado como ele, na verdade o Zé Ninguém, eu já sabia há muitos anos o que ele só veio descobrir agora, que o cristianismo é essencial para a manutenção de nossa existência, como a conhecemos. Porque como não conhecemos, estamos pagando para ver, com certeza será bem pior do que temos. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, recentemente eu tomei conhecimento de que o Dawkins se autoproclamou um cristão cultural. Militante ateu, biólogo evolutivo, mas se notabilizou por sua obra filosófica, de certa forma, eu creio que filosófica, em especial pelo best-seller Deus, um Delírio. Eu não tenho mais essa edição física, mas eu tenho ela em meio eletrônico. E aqui no terceiro capítulo, aliás, tem algo bem interessante, onde em 4 páginas o Dawkins ele refuta todo o Tomás de Aquino. É bem interessante assim, essa audácia, né? E essa obra ela nos foi mostrada como uma obra de oposição brilhante à superstição. Na verdade não, né? Uma oposição para alguns brilhantes ao cristianismo, ao que fundou as bases da civilização ocidental. Contra a superstição, eu colocaria talvez uma obra bem sucedida, a coletânea O Mundo Assombrado pelos Demônios, de um ateu também, o Carl Sagan, mas aqui realmente ele conseguiu desenvolver um trabalho interessante contra os males da superstição pela superstição. O que Dawkins fez aqui foi apenas mais um esboço de seu ateísmo militante. Então o Dawkins agora está com medo. Ele está com medo e está se autoproclamando um cristão cultural, né? E tudo isso me fez me lembrar, me recordou de muita coisa, cara. Primeiro, de meu envolvimento com filosofia. Quando eu passei a me interessar por filosofia, por mais curioso que pareça, foi aqui. Em 2000, no ano 2000, eu comprei esta edição aqui de 95 em uma livraria no centro da cidade onde eu residia. O Mundo de Sofia, de Austin Garden. Você pode pensar, poxa, mas pelo Mundo de Sofia, sim. Pessoas de minha idade começaram a se interessar muitos por filosofia graças a essa obra aqui. Não apenas eu, mas muitos colegas. Ao subtítulo, né, Romance da História da Filosofia, mas a gente pode entender como romance para introdução à filosofia. Pelo menos para mim funcionou muito, eu tenho muito carinho por este livro. Por isso eu guardo até hoje aqui em meu acervo. Eu me desfaço de muitos livros, às vezes venho me desfazendo. Vendi muitos livros há pouco tempo. Estou procurando esse desapego, de certa forma, ao papel, mas de alguns eu realmente não quero me desfazer. E este O Mundo de Sofia é um deles. Tenho algumas obras ainda voltadas à filosofia aqui. Separei até algumas, mas a maioria eu também já me desfiz. Eu gosto muito do História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell, que vem em 3 volumes. Figurinha curiosa, né? O Bertrand Russell, talvez um dia a gente fale aqui sobre ele. Eu gosto muito daquele momento em sua vida quando ele escreveu ao Lenin. Ele conheceu o Lenin, ateu, socialista, né? Era normal ser socialista naquela época. Quem não era socialista, né? Então ele conheceu a União Soviética imediatamente pós-revolucionária, conheceu o Lenin pessoalmente, conversou durante 1 ou 2 horas com ele. Retornando à Inglaterra, ele escreveu de próprio punho ao Lenin, né? Ele, olha, eu não vi ditadura do proletariado aí, eu só vi ditadura, banho de sangue e loucura sem fim. Então se desiludiu um pouco, não totalmente, com o socialismo no decorrer de sua vida, como tantos outros, mas morreu ateu, salvo engano. De filosofia aqui também me recordei Tentei fazer um levantamento aqui de algumas coisas que eu ainda possuo. Russell Kirk, a mentalidade conservadora. Talvez fale um pouco melhor sobre isso aqui algum dia. Tenho também, cara, livros do Pondé.
Aqui nesse box a gente tem Era do Ressentimento, Filosofia da Dutra e Contra o Mundo Melhor. Contra o Mundo Melhor eu acho o melhor livro. Eu tenho por aqui também, tenho certeza, Filosofia para Corajosos. É porque eu não encontrei, então não deu tempo para selecionar. Mas Filosofia para Corajosos é um livro bacaninha, cara, do Pondé, é muito bom. Tenho está aqui Filosofia do Direito, do Miguel Reale. Tenho uma grande admiração por Miguel Reale, por quem foi Miguel Reale, cara. Este livro eu li em uma edição bem antiga, muito antiga, que pertencia à biblioteca da universidade, e pouco tempo depois eu a ganhei, foi presente nesta encadernação mais moderna, e também guardo com bastante carinho até hoje. Também tem coisinhas fofinhas e simples, como o Mário Sérgio Cortella. Esse box aqui é interessante, cara, pensar bem nos faz bem, porque ele tem um velcro, então a gente retira. E aqui tem uns livrinhos com vários temas, né? Pensamento sobre filosofia, religião, ciência, família, carreira, convivência, mas tudo essencialmente sobre filosofia, né? No fundo, filosofia é algo para o cotidiano, algo bobo, algo bem simples. E obviamente tenho obras aqui, não me desfiz, do Olavo de Carvalho, que tem o debate dele com Alexander Dugan, dos Estados Unidos, e a Nova Ordem Mundial, muito interessante isso aqui. Quem não sabe quem é o Dugan procura conhecer, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições, esse clássico aqui, né, também se tornou um clássico entre nós, o mínimo, e Nova Era e a Revolução Cultural. Tem mais uma coisinha outra aqui do Olavo, mas no momento eu também não encontrei. Então aí eu chego ao Olavo de Carvalho, cara, por meu interesse em filosofia e no pensamento do Olavo de Carvalho, porque a gente volta ao Dawkins. A gente volta ao Dawkins quando a gente recorda Olavo de Carvalho, porque há mais ou menos 15 anos eu me recordo de um trecho de uma aula do Olavo de Carvalho, mas essa aula deve ser bem mais antiga, não sei precisar, onde ele mencionava uma coisa interessante. Ele, olha, o objetivo, né, do ateísmo militante é destruir o cristianismo. O ateísmo militante ele foca no cristianismo. Ele não ataca candomblé, umbanda, islamismo. Ele foca em judaísmo e cristianismo. É assim que funciona. Mas, acabado, destruído o cristianismo, tem um plano B. Qual é o plano B? Está aqui o islamismo, meu amigo. Então tudo isso era encarado como teoria da conspiração. Não? Isso é conspiracionismo. O interessante é que o conspiracionismo de ontem, né, é o novo normal de amanhã, cara. Se diz, o pessoal brinca muito, né, a diferença da teoria da conspiração para a verdade são 6 meses, né? Eu não diria mais nem 6 meses, que era a teoria da conspiração ontem. Hoje, às vezes, já é o novo normal. Mas, em resumo, isso era teoria da conspiração de caras como Olavo de Carvalho, né? Não, é que a gente está se livrando de superstições bobas. Então, se há realmente esse processo de redução do cristianismo na Europa ocidental, só que no Ocidente em geral, né? Só que é para tirar o mundo das trevas, para lembrar um pouco isso aqui, né? O mundo assombrado pelos demônios. Os demônios são as superstições, a religião, essa coisa toda. Então vem a ciência, né, como uma luz na escuridão e retira as pessoas dessas superstições. Então não haveria esse papo de religião. Mas o tempo mostrou para o Dawkins, né, ele teve que assumir isso quando ele se declarou, se autoproclamou um cristão cultural, com medo de se proclamar um cristão apenas. Ele vendo e percebendo que seus amigos que o acompanharam nessa jornada de ateísmo militante se tornaram cristãos, mas ele ainda não quer se assumir como um cristão, né? Talvez ele ainda não seja, ele esteja em um momento de epifania, não sei, subindo degraus na vida espiritual ou existencial e venha realmente a se tornar um cristão. Mas ele está se tornando cristão por medo, cara, e aí a gente volta ao Olavão, né? A tudo que o Olavo dizia. Ele está se tornando cristão por medo, porque viu que na Páscoa Londres não foi decorada, porque não se pode gastar dinheiro do contribuinte com decoração por motivos religiosos, né? Isso é ridículo. O Estado é laico, é o que dizem pra gente, né?
pô, cara, larga isso aí, o Estado é laico, né? Então, tudo bem, só que ele viu Londres decorada com dinheiro público agora para o Ramadã. A cabeça dele começou a bater pino, né? Ele, pô, o que é que tá acontecendo, cara, por aqui? Então, ele começa a perceber, igrejas estão sendo demolidas, símbolos cristãos estão sendo demolidos. Esta nação foi fundada e cresceu sob fundamentos, né, instituições cristãs, mas agora a gente está destruindo tudo. Eu me recordo em um momento na França onde estava uma febre de demolição de igrejas. Não sei se vocês se recordam, demoliram muitas igrejas, edifícios lindos, cara, todos demolidos. E nos últimos anos, milhares, não são centenas, milhares de mesquitas foram edificadas em toda a Europa Ocidental, especialmente na França e na Inglaterra. Então o Dawkins começou a perceber tudo isso, né? E o Dawkins virou um Olavo de Carvalho, cara. Olha só. O homem que lutava brilhantemente contra a superstição, contra o conservadorismo, contra essas bobagens todas, se tornou um olavista. De repente ele diz que devemos preservar as instituições cristãs e o pensamento cristão, porque senão estaremos ferrados. Na verdade, não estaremos, né? Eles lá já estão ferrados totalmente. Então, basicamente é isso, essa declaração de Richard Dawkins, cara que em 4 páginas refuta São Tomás de Aquino, aqui em Seu Deus, um delírio. Recentemente nos disse que Olavo tem razão. E tudo isso me fez pensar, né, em filosofia, em obras filosóficas como a do próprio Dawkins. Eu não li nenhuma outra a não ser Deus, um delírio dele. Do Carl Sagan, já li muitas obras. Mostrei aqui, né, livros do Olavo de Carvalho. Meu primeiro contato, interesse por filosofia, com o mundo de Sofia. Achei interessante este momento deste vídeo para compartilhar algumas obras voltadas à filosofia que eu ainda possuo aqui no meu acervo, né, das quais eu ainda não me desfiz. E é isso, não tenho religião, não frequento nenhuma agremiação religiosa, nem tenho intenção, mas respeito religiões, acho que a religião é necessária, é positiva, ajuda pessoas, a civilização foi fundada em religiões, principalmente, né, nas religiões abraâmicas. Tem um pé atrás e um desinteresse por religiões que praticam o mal, notadamente o mal, né? Porque eu não entendo aquela pessoa que vai à sua agremiação religiosa e ela poderia rezar, meditar, orar e pedir aos seus deuses para o seu bem, mas não, ela vai ali para pedir pelo mal alheio, cara. Esse tipo de religião que eu não aceito. Eu não vou orar aqui pelo meu bem, eu vou fazer um despacho aqui para que meu vizinho tenha câncer. Aí, isso aí para mim não é legal, né? Isso não é bacana, acho que nem para ninguém, no fundo do fundo, né? Se as pessoas não fossem hipócritas, as pessoas assumiriam que isso não é legal. Em magia, no campo da magia, a gente chama isso de magia da mão esquerda. Existiria a magia da mão direita, que são rituais bons, onde você não tenta fazer o mal a alguém, só pensa na sua elevação, e a de mão esquerda, onde o objetivo é, pô, eu quero o mal para o outro. Eu vou ali bater tambor e sacrificar um animal porque eu quero o mal do outro. Então, tirando essas religiões, eu tenho um respeito tremendo pelas demais, embora não frequente, como falei, nenhuma igreja, nenhum templo, nada, nenhuma sinagoga, muito menos uma mesquita, mas mesmo sem ser um catedrático, um biólogo evolutivo, um escritor do nível do Dawkins, né, festejado como ele, na verdade o Zé Ninguém, eu já sabia há muitos anos o que ele só veio descobrir agora, que o cristianismo é essencial para a manutenção de nossa existência, como a conhecemos. Porque como não conhecemos, estamos pagando para ver, com certeza será bem pior do que temos. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.